Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos, faz um pronunciamento na Conferência de Munique sobre a segurança global, principalmente, claro, do Ocidente, e alega que sim, os Estados Unidos são filhos do continente europeu. Mas, ao contrário do que grande parte das mídias internacionais estão colocando, eu particularmente não vi isso como uma demonstração de amizade. Vamos entender exatamente por quê. A crítica contra os europeus ainda existe. Lembrando que houve o cancelamento de reuniões, mais uma vez os americanos cobrando a Ucrânia para que se aproxime de algum tipo de processo de paz e falas importantes de líderes europeus, questionando essa aliança entre o Ocidente, entre Europa e Estados Unidos. Vai lembrar que cresce, principalmente em algumas vertentes da Comissão Europeia e também do Comissionário de Defesa do continente europeu, a ideia de um exército comum europeu. Será que essa proposta vai para frente? Para finalizar, falar também sobre o posicionamento da China, que também está participando da Conferência de Munique e teceu graves críticas aos japoneses, alegando que o Japão não aprendeu com os erros do passado, bem como a Alemanha aprendeu. E aí, galera, será que a gente vai ter algum tipo de solução para a paz internacional na Conferência de Munique? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conta muito com a sua ajuda. Belezinha? Quero deixar para vocês uma excelente recomendação aqui, caso você queira comprar os seus dólares, que faça isso pela Nômade, a maior e melhor conta internacional do Brasil, porque utilizando o meu cupom Ricardo15, você tem acesso a 15 centavos de desconto por dólar convertido. Além do que não tem taxa de abertura, taxa de manutenção, a Nômade aceita em mais de 180 países nas suas viagens internacionais, faz muito mais sentido do que você ficar convertendo moedas, pagando no cartão de crédito, aquele UF caríssimo. Você compra no melhor momento, segundo a sua opinião. Eu acho, né, que o dólar agora tá com uma queda. Eu, particularmente, na recomendação de investimentos, acho interessante. E você tem também a possibilidade de ter acesso ao Nômade Explore, que é o cartão de crédito da Nômade, o cartão de crédito que eu uso aqui no Brasil, porque me dá cashback em dólar, pontos que não expiram, possibilidade de usar a sala VIP da Nômade nas viagens internacionais, galera, é sensacional, tá? Então, vou deixar para vocês o QR Code, link na descrição, cupom Ricardo15, tem acesso à maior e melhor conta internacional do nosso queridíssimo Brasilzão. Tamo junto? Então, bora lá pro vídeo, pessoal. Seguinte. Como eu falei para vocês na introdução, a Conferência de Munique, que é a conferência de segurança, a gente falou um pouquinho mais no vídeo passado ontem sobre esse assunto, ela é uma conferência que reúne geralmente os líderes ocidentais, mais alguns convidados, né? O Japão se pronunciou, a China também se pronunciou, comentaremos sobre isso, para discutir questões de segurança global. É claro que o que estava no centro das atenções era um pronunciamento que os Estados Unidos fariam, principalmente na relação atlântica, principalmente pensando na OTAN. Eu venho trazendo aqui críticas constantes que o Trump faz, que os países europeus não pensam na sua própria defesa, que os Estados Unidos são obrigados a resguardar todo o Ocidente e não só os Estados Unidos, alegando que se tivesse uma guerra, ele duvida que os países europeus defenderiam os Estados Unidos, bem como os Estados Unidos têm capacidade de defender o continente europeu. Ou seja, as críticas elas são constantes. Principalmente no ano passado, quando J.D. Vance ele foi o representante dos Estados Unidos, ele acabou com a Europa, alegando caos civilizatório, alegando que a Europa não tem liberdade de expressão, tal, né? Eu diria, por que eu falo, né? Vamos tentar entender. O Marco Rubio, por exemplo, ele falou, nas suas palavras, que nós, dos Estados Unidos, não temos interesses em ser zeladores educados e herdeiros do declínio do Ocidente, e que os Estados Unidos se consideram sim como um filho da Europa e pretendem estabelecer alianças com o continente europeu, alegando inclusive que ele está aqui para deixar claro que estamos indo, nós, Estados Unidos, né, para um novo século de prosperidade e queremos fazer isso com vocês, europeus, nossos queridos e mais antigos aliados. Professor, entendi. Então, os Estados Unidos deixou para trás. O Marco Rubio falou que não tem interesse em acabar com a Aliança Atlântica, que a OTAN é super importante para os Estados Unidos. Os americanos se arrependeram das suas falas passadas e agora estão dispostos a coordenar com a Europa, né? Mais ou menos. Eu, particularmente, não entendi isso, até pelas declarações e pelas mensagens que foram deixadas, não exatamente nas palavras, mas nos encontros. Por exemplo, nós tivemos um encontro entre Marco Rubio e Zelensky para tratar sobre a guerra. O encontro vai acontecer em Genebra, na Suíça, encontro super importante, mas tinha um encontro também com líderes europeus,
para tratar sobre o financiamento dos Estados Unidos na guerra entre Rússia e Ucrânia. Porque vai lembrar que nesse momento os Estados Unidos não estão financiando os ucranianos. Os americanos eles vendem armas. Então, se a Europa pagar, os Estados Unidos cedem os equipamentos, enfim, para a defesa da Ucrânia, mas não que os Estados Unidos estão doando ou cedendo, enfim, fazendo algum tipo de financiamento para a Ucrânia, né? Essa reunião que ia acontecer foi cancelada pelo Marco Rubio, porque, segundo ele, faltava agenda. Cara, convenhamos, né? Se é uma coisa que é prioridade para os Estados Unidos, não vai faltar agenda para você conversar com líderes europeus. Outro ponto, as críticas que são feitas ao processo de imigração, as críticas que são feitas à falta de liberdade de expressão, aos baixos gastos militares, cara, tudo isso continua. A alegação que os Estados Unidos precisa da Groenlândia em detrimento do que pensa a Dinamarca, isso continua. Então a única diferença é que o J.D. Vance ele foi um pouco mais sincero, um pouco mais trágico nas suas declarações. E o Marco Rubio, ele foi um pouco mais polido, mas não achem que mudou algum tipo de posicionamento dos Estados Unidos frente ao continente europeu. Até por isso, a Europa também respondeu à altura com algumas declarações emblemáticas, como da própria Kaja Kallas, que é a representante das relações exteriores para a União Europeia, que falou que achava um absurdo ou interessante os Estados Unidos, que tem hoje o 58º a posição no ranking de liberdade de expressão, vir ensinar para a Estônia, porque ela pertence, né, à Estônia, embora seja representante das relações exteriores, que é o segundo país melhor colocado, como que deve ser a liberdade de expressão. E realmente, olhando sobre esse prisma, é meio complicado, né? Mas por que que ele fala isso? Porque o Marco Rubio, ele está sendo totalmente contrário a essas políticas de regulação das redes sociais. Seja de aumentar a idade ou impor um limite de idade mínima, ou idade mínima, né, para você utilizar as redes sociais. Regulação também no sentido de moderação de conteúdo. O X foi punido, nós temos outras plataformas também que não deram transparência para os seus algoritmos, ou que não forneceram informações para o Estado, para alguns estados europeus, que também sofreram punições. A gente sabe que essa briga, né, entre as plataformas digitais, principalmente americanas, e os países europeus é crescente. A Kaja Kallas fala que isso não é um ataque à liberdade de expressão, mas sim uma responsabilidade social, já que o ambiente virtual é utilizado por toda a sociedade do continente europeu. Quando a gente fala, por exemplo, de posicionamentos relacionados à guerra entre Rússia e Ucrânia, não houve nenhuma declaração crítica do Marco Rubio, por exemplo, em relação ao Putin na sua declaração, ao contrário do que o Stubb da Finlândia fez, ao contrário do que o Macron fez e que outras lideranças fizeram. Por exemplo, a gente teve declarações do Trump no passado recente, alegando que o Zelensky que ele tem que se mexer, porque o Putin ele quer um acordo e que o trem está passando, que se o Zelensky não fizer uma possibilidade de paz ou algum tipo de tentativa de paz e ele perceber isso, o Trump até falou, né, que é junho a data final, o começo do verão para o hemisfério norte é a data final para saber se vai ter algum tipo de processo, algum tipo de negociação de paz e que a Ucrânia vai ter que ceder. O encontro em Genebra, na Suíça, que vai contar com representantes russos, representantes ucranianos e também norte-americanos, deve ser decisivo, né, para tentar aprofundar algum tipo de processo de paz. O Zelensky, ele também participou e deu alguns pronunciamentos. Ele alegou que existe uma propaganda russa internacional que dá a entender que os russos estão conseguindo seus objetivos, mas que isso é uma grande falácia, isso é uma grande mentira. Ele falou, por exemplo, que, segundo as suas contas, 156 soldados morrem por quilômetro quadrado avançado, e que para conquistar o retante de Donetsk, aproximadamente 6 mil quilômetros quadrados, teriam que morrer mais cerca de 950 mil soldados, e que a Rússia não tem esse contingente, ou seja, a Rússia não consegue dominar o que o Trump está pedindo para a Ucrânia ceder para os russos. Eu diria que essa é uma análise meio mais ou menos, né? Por quê? Porque, galera, convenhamos, existem alguns pontos que eles são muito sensíveis. Então, o domínio de Pokrovsk, o domínio de Kramatorsk, de Sloviansk, poderia acelerar muito mais esse processo de conquista de outros territórios. A contra uma lógica matemática. Ah, não, avançou isso aqui e tal, então vai avançar. Não tem como fazer regra de 3 para saber a velocidade do avanço. Mas o Zelensky, ele tem razão, que de fato, para a Rússia, seria muito mais confortável fazer algum tipo de acordo, algum tipo de possibilidade
de cessão de todo o território de Donbás do que ter que vencer pelo conflito. Os russos estão avançando, mas com baixa, com dívida, com dependência econômica. Se tiver que fazer algum tipo de convocação militar com queda de popularidade, a gente trouxe, por exemplo, o Elon Musk dificultando o Starlink a ser utilizado pelas tropas russas. Complicou, por exemplo, a comunicação. O governo russo limitando a utilização, por exemplo, do Telegram, em briga com Pavel Durov e limitando outras redes sociais, promove também insatisfação com a população. Será que isso não pode culminar com uma queda de popularidade com Putin e uma pressão social, algum tipo de racha interno? Então, para a Rússia seria muito mais confortável que o Zelensky aceitasse ceder o território de Donbás para os russos. E aparentemente o Trump está pensando muito mais nesse sentido do que pelo lado ucraniano. Professor, entendi, então quer dizer que a Ucrânia está perfeita. Não está, né? Muito longe disso. A gente teve uma entrevista dada pelo prefeito de Kiev para a Financial Times, Kiev, a maior cidade da Ucrânia, alegando que a Ucrânia está em via, ou a Kiev pelo menos, está com uma beira de uma grande catástrofe, que não sabe mais quanto tempo vai conseguir resistir, porque os ataques contra a infraestrutura energética, de saneamento, pontos civis e militares acabam promovendo baixas tanto para a sociedade como também para a infraestrutura, que tornam inviável viver na capital da Ucrânia. Entende? Então, até por isso, acho eu, né, ou pelo menos é uma esperança, que essa guerra vá acabar com o futuro próximo, porque os dois lados estão sofrendo. E os europeus, claro, tentando demonstrar um apoio muito maior à Ucrânia, se pronunciaram de maneira contundente. Talvez o mais firme deles tenha sido, por exemplo, o Macron. O Macron falou que a Rússia hoje, após a invasão à Ucrânia, é um país enfraquecido, que gastou somas enormes em uma guerra sem sentido e hoje é um país em recessão. Está economicamente isolado e totalmente dependente da China. Já era um país com sérios problemas demográficos e ainda perdeu muitos jovens. O que de fato também é verdade, parte do Macron. Se a gente for pensar, a Rússia, ela já atravessava uma crise de natalidade. Queda da natalidade, poucos jovens, naturalmente a população economicamente ativa vai reduzindo, e a Rússia, o Putin vem tentando fazer programas de incentivo à natalidade, vem combatendo a entrada de cultura, de propaganda ocidental, que ele fala que promove a libertinagem, esse viés progressista. É um dos fatores que trazem essa queda de natalidade, e claro que uma guerra, onde os jovens geralmente é o que vão para frente de batalha, compromete as gerações futuras. Vai morrer mais 1 milhão de soldados? Entende? Então isso pode trazer, claro, prejuízos demográficos para o continente europeu. Aliás, para a Rússia. A Mette Frederiksen, por exemplo, que é a líder da Dinamarca, chefe de governo, falou que está disposta a coordenar com os ucranianos a cessão de equipamentos para atacar as profundezas da Rússia. Além de falar também para os Estados Unidos que a Groenlândia não está à venda. Ela estava numa espécie de mesa ali no palco e tal, né? E aí falou assim, né? Pô, você colocaria um preço na Groenlândia? E aí tava o Pedro Sanches, outros líderes europeus, falou assim, por quanto você venderia um pedaço da Espanha? Pô, não tem preço, então a gente não vai vender a Groenlândia. A Groenlândia deve pertencer ao continente europeu, deve pertencer à Dinamarca, pelo menos até segunda ordem. Mas percebam que os líderes europeus deram discursos contundentes de buscar negociações com o Putin, mas também saber que a Europa corre risco. O Keir Starmer, que é bastante catastrófico também, alegou que até 2030 o MI6, a inteligência britânica, identificou que os russos planejam fazer um ataque contra o continente europeu. E por isso tem que pensar na sua própria defesa. Professor, já sei. E se a gente fizesse, não é você que falou, né? Nem eu, mas o comissário de defesa da Europa, por exemplo, da União Europeia, e se a gente fizesse um exército comum europeu? É uma ideia que não é nova, a Angela Merkel já falou no passado sobre isso, o próprio Macron já falou no passado sobre isso. Segundo algumas personalidades, quando você realiza pesquisas internas, existe uma aprovação a esse projeto por parte da Bélgica, Países Baixos, da Alemanha, de um exército comum europeu. O comissário para a defesa da União Europeia até alegou, fazendo uma comparação com os Estados Unidos. Porque eu já trouxe para vocês, né? Quando a gente fala da União Europeia, esqueçam a União Europeia como um bloco econômico. A União Europeia é um bloco político. Então tem um tribunal comum, tem o Parlamento Europeu, tem o Conselho Europeu, tem a Comissão Europeia, tem legislações comuns, tem o espaço Schengen, por exemplo, de livre circulação de pessoas. E a ideia é que
todos os países pertenceriam a uma espécie de grande confederação, que é o poder executivo, né? Ou todo esse governo da União Europeia, e cada um dos países seriam espécies de estados. Vários países não gostam disso, lideranças não gostam disso, até por isso o movimento eurocético, representado pelo Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia. Mas outros movimentos também, o Polexit, por exemplo, da saída da Polônia, enfim, também são movimentos crescentes no continente. Ele falou assim, ó, o líder do comissariado, né, de defesa. Você imagina que um exército de 50 estados dos Estados Unidos, caso os americanos fossem atacados, se juntassem de sopetão, seriam tão fortes como o exército dos Estados Unidos? É claro que não. Então, nós europeus também temos que pensar numa defesa conjunta. Ou seja, ele basicamente falou que a Europa ou a União Europeia tem que se comportar como um país, assim como se comporta os Estados Unidos. Falando inicialmente de 100 mil militares para serem utilizados nesse exército comum, até para suprir as lacunas, porque a gente sabe que o exército americano está abandonando o continente europeu, principalmente no leste europeu, e depois pensar em projetos futuros. E aí, professor, você acha que vai dar certo essa ideia? Acho que existem alguns problemas. Primeiro, os Estados Unidos é um governo bastante federalista e a gente sabe que existem brigas entre estados. Legal. Mesmo assim, existe um sentimento de coesão nacional, por um histórico de formação dos Estados Unidos. Desde a independência dos Estados Unidos, lá em 1776, a conquista dos territórios, a marcha para o oeste e tal, existe um sentimento de união nacional. Na Europa, você imagina, por exemplo, um exército como o europeu? E aí, quem vai ser o líder? A Alemanha, que vai mandar em militares franceses? Eu diria que a relação não é tão boa assim para chegar a esse ponto. E os britânicos, que estão fora da União Europeia, farão parte também desse exército? Os italianos, as rivalidades do passado. Cara, é muito difícil você pensar numa coesão nacional de países europeus. Além do que, vamos ser sinceros, hoje mesmo, tá? Os próprios países, dentro dos seus exércitos nacionais, estão com dificuldade de recrutar. Mesmo que seja, né? A Alemanha está instalando o serviço militar obrigatório por conta disso. Os dados da Alemanha expõem que quando você vai fazer a convocação, quando você vai fazer para voluntários mesmo, tá? 30% dos militares, eles deserdam o exército até 6 meses depois que eles ingressam. Sabe por quê? Saudade de casa, péssimas condições de trabalho, péssimas no sentido, né? Cara, eu nunca fiz, né? Nunca fui convocado, tal. Só fiz o juramento da bandeira lá, tal, beleza. Mas imagino que você passar no exército é uma profissão muito diferente, né? De um trabalho civil. Então tem muito esforço físico, talvez tenha algum tipo de hierarquia que talvez as pessoas não gostem. Então muitas pessoas não se adaptam a esse tipo de realidade, a esse tipo de treinamento. Além do que, a gente fala de uma falta de perspectiva de carreira. Poxa, quanto tempo vai demorar para eu conseguir chegar nos cargos mais altos? Será que eu quero esperar tudo isso? Hoje, a gente tem que pensar que a profissão militar no continente europeu, ela foi muito desvalorizada, principalmente pós ali o final da Guerra Fria, entende? Então você conseguir fazer um exército nacional, mas o exército comum, acho eu que teriam grandes dificuldades. Os países europeus estão hoje reduzindo, não de propósito, mas pelo envelhecimento populacional e pela falta de valorização da carreira militar, os seus respectivos exércitos. Os europeus estão tentando hoje resgatar o exército nacional. Vai conseguir formar um exército comum europeu? A própria Kaja Kallas, por exemplo, falou que a criação de um exército separado em adição àquele que já faz parte da OTAN, eu não acho que vai dar certo. Veja as discussões que existem na Alemanha sobre o recrutamento e não está sendo fácil criar um exército. Vamos focar em fortalecer os nossos exércitos nacionais. O próprio Mark Rutte, por exemplo, o líder da OTAN, falou coisas muito parecidas, que não faz sentido pensar em um exército comum europeu e sim pensar em fortalecer a OTAN junto aos Estados Unidos. Tá certo que o Marco Rutte é bem puxa-saco dos americanos, tá? Mas isso é outro papo, né? Mas ele falou, não, a gente tem que fortalecer a OTAN como um todo, e não exatamente um exército comum europeu. E aí, galera, acha que daria certo esse exército comum europeu? Deixa aí nos comentários. E para finalizar, a gente tem também uma notícia importante sobre a China. O Wang Yi, né, representante das relações exteriores, participou. Ele falou que defende que a Ucrânia e a Rússia façam um processo de paz e alega que os europeus
tem que retomar o protagonismo e também ser uma parte importante desse processo de paz. Os americanos, a gente sabe, estão excluindo um pouco o continente europeu. A conferência vai rolar em Genebra, na Suíça, mas vai ser entre a Rússia, entre a Ucrânia e os Estados Unidos. Os europeus não estão envolvidos diretamente, pelo menos não nessas negociações. E fez críticas também à atuação dos Estados Unidos no Pacífico, alegando que é uma nação desestabilizadora. Apesar disso, falou que existem poucos conflitos comparado com o resto do mundo, deu exemplo da Tailândia e do Camboja, alegando que a China foi um membro importante nessa pacificação. O Trump fala que ele que promoveu a paz, a China fala que não, que ela foi uma importante mediadora, mas teceu críticas, principalmente ao Japão. A gente sabe que a Sanai Takaichi acabou de dissolver o parlamento, convocar novas eleições e fez com que o seu partido tivesse 2/3 da cadeira do parlamento, e o programa de militarização do Japão tá em voga aí, né? Tá em processo. A Sanai Takaichi falou que uma eventual agressão contra Taiwan seria uma agressão também contra o Japão, só que a China fala que isso é uma interferência em questões internas da China e que, principalmente vindos do Japão, demonstra uma grande preocupação, já que o Japão, no contexto de final do século XIX e começo do século XX, invadiu Taiwan e tomou Taiwan dos chineses. Então, hoje o Japão, mais uma vez, falar sobre uma questão interna da China, que é Taiwan, é uma ameaça à segurança nacional. E fala que vê com grandes preocupações, porque fala assim, vocês, europeus, aprenderam com os erros do passado. Não existem líderes glorificando o que... vou falar essas palavras porque a nossa plataforma não gosta, né? Mas o NAS, enfim, na Alemanha, o FAS, enfim, na Itália, não existem. Houve a criminalização desse tipo de pensamento. Enquanto memoriais no Japão estão sendo constantemente homenageados pessoas, figuras que lutaram naquele momento de um imperialismo japonês do final do século XIX, século XX, e que participaram da Segunda Guerra Mundial, eles são exaltados. E isso é uma crítica direta a Sanai Takaichi, que constantemente faz visitas exaltando os heróis nacionais japoneses daquele contexto mundial. Então alegou que sim, existe um perigo de uma retomada de ideais totalitários no Japão e que se a China se sentir ameaçada, algo mais grave pode acontecer. Os japoneses também se pronunciaram, não exatamente sobre a China, mas com preocupações em relação à Coreia do Norte, alegando que a guerra Rússia-Ucrânia não está tão distante assim do Japão, que a Coreia do Norte enviou militares e está recebendo tecnologia militar de volta dos russos, com drones, inteligência artificial, e que isso pode comprometer sim a segurança nacional do Japão. Ou seja, na prática, qual foi o tipo de pacificação que a Conferência de Munique trouxe? Eu diria que praticamente nenhuma, tá? Lembrando que temos mais um dia, que é hoje. Caso tenha mais novidades, prometo que eu trago pra vocês. Tamo junto! Se vocês curtiram o vídeo, galera, deixo pra vocês, tá? Deixa o like, que isso ajuda bastante o canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.